Amém? Irmãos, dia das Mães, eu queria ler com vocês a palavra de Deus que se encontra, a princípio, no livro de Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, do versículo 1. Vou ler até o versículo 13 ou 14. E o texto diz assim, vou ler na NAA. Mateus 1:1 diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e aos seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão Abias, Abias gerou Asa, Asa Josafá, Josafá Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás Ezequias, e Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. E depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel Zorobabel, Zorobabel a Abiúbe, Abiúbe Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde a Eliazer, Eliazer gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Palavra de Deus. Palavra de Deus, irmãos, fala que toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino, exortação, correção e edificação. A Bíblia está recheada de genealogias, e são essas que geralmente a gente olha e acha tão chato citar o nome de alguém que gerou não sei quem, que gerou não sei quem, e passa correndo. Livros como Levíticos, Números e essas genealogias do Novo Testamento, a princípio parecem não ter nenhuma utilidade. Mas quando Mateus quis colocar a genealogia no seu livro, desde o começo, assim como Lucas fez também no seu livro, o que ele tinha como objetivo principal era apresentar Jesus como herdeiro do reino, do trono de Davi. Numa genealogia, segue de Abraão, passa por Davi e vai até José. Na outra genealogia, vai de Abraão até Davi e depois muda o caminho e vai até Maria. Pois o Evangelho está dizendo que Jesus é herdeiro do reino de Davi, seja por paternidade de pai, ou seja por sanguinidade, por parte de mãe. E eu queria trazer aqui, a princípio, algo maravilhoso e escondido nessa genealogia. O que Deus quis nos instruir ao colocar essa genealogia, além do fato de querer apresentar Jesus como rei? O que isso pode trazer a mim e a você, nesse dia das mães? Edificação, confronto, conforto, consolo, pelo Evangelho de Deus. Irmãos, nos tempos modernos existem pelo menos 3 principais correntes científicas que apresentam o motivo dos comportamentos humanos. Teorias que se alastraram pelo mundo, principalmente aqui no Ocidente, que tentam explicar para você por que você é assim, por que você age assim, por que você faz as coisas como você faz. A primeira de todas é a geneticista. A teoria científica que fala que no seu DNA, na sua genética, você carrega ali instintos, modos de agir que vêm de geração em geração, e que quando você nasce com determinada carga genética, isso lhe atribui determinados tipos de comportamento.
Alguns dizem que até a psicopatia é uma herança genética. O seu temperamento, o seu comportamento, isso é fruto da herança que vem no seu DNA. Uma outra teoria é a teoria psicanalista, a teoria psicológica, principalmente fundada por Freud, que fala que nós fazemos as coisas como fazemos devido às pressões e induções psicológicas que sofremos na nossa pequena infância. Ele atribui principalmente todo o nosso comportamento como adulto à nossa relação com a mãe. Fala da síndrome de Édipo e fala de outras teorias do superego e do ego, e aquilo que aconteceu na sua infância atribui o seu comportamento. Então, se você é assim, se você faz as coisas assim, é porque você foi criado de tal maneira, porque você passou por determinado trauma. E existe uma terceira corrente, a corrente sociológica. Ela foi muito divagada por Karl Marx e depois por Rousseau, e fala que é o meio ao qual você está inserido interfere naquilo que você faz. Então, se você nasceu numa casa privilegiada, com um atributo, com uma família equilibrada, determinada classe social, você vai ter determinado tipo de comportamento. Mas se você é uma pessoa oprimida socialmente, financeiramente, mora numa favela, cresceu num lar desestruturado, sem acesso a recursos, então você vai ser levado a agir dessa e daquela determinada maneira. Mas por que eu estou falando tudo isso? Obviamente, irmãos, todas essas teorias têm o seu devido valor, têm a sua devida importância. Não podemos negar que a genética interfere na maneira como nós somos. Não é estranho ver uma pessoa que se comporta exatamente igual o pai, igual o vô, talvez alguém que nem conheceu. O meu avô morreu muito cedo, morreu quando eu era pequeno, e uma vez minha mãe me viu na sala deitado, sem camisa, com as costas no chão gelado para me refrescar, com as pernas encurvadas, e ela chegou e tomou um susto, porque ela falou que era exatamente assim que o meu avô se refrescava. Eu nem conhecia ele direito. Nossa, que susto, você parece o teu avô e se refresca igual ele. Maneira de falar, o jeito de rir. É natural e evidente que de fato a maneira como nós fomos criados, os traumas que tivemos na infância, interfere sim, na maneira como a gente se comporta. Se você teve uma família estruturada é uma coisa, se você foi abusado na infância é outra coisa. Se você teve um pai e uma mãe, agora se você foi abandonado, essas coisas interferem. E não podemos negligenciar, apesar das suas falhas, que de fato, socialmente falando, tem interferência sim. Tem interferência se você teve acesso à educação ou não, se você teve acesso a alimento de qualidade ou não. Mas aqui, irmãos, nessa leitura, nós vemos uma pessoa que rompeu e superou todas essas teorias. Eu estou apresentando a vocês uma pessoa que supera todas essas teorias, que supera todas essas condições. Eu estou falando para vocês a respeito de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré supera todas as circunstâncias. Existe ainda uma quarta teoria não científica, mas popularmente aceita e divulgada, que é a teoria, vamos por assim, supersticiosa. Camuflada de espiritualidade, mas recheada de superstição. Você faz assim, acontece essa coisa com você, porque você é azarado. Porque goraram você. Porque tem uma maldição hereditária, está passando da sua avó, para o teu pai, para tua mãe. Tem que romper essa maldição. Você é assim porque você foi gorado. O teu nome está escrito na boca do sapo em alguma encruzilhada, com alguma farofa. As pessoas acreditam nisso. Semana passada eu brinquei com o pessoal aqui na igreja que eu tenho uma certa maldição, Antônio. É quase que uma coisa que me persegue. Eu não consigo mais perder nos esportes, irmão. Eu estou ficando preocupado, sabe? Eu tento perder, eu não vou. Vamos jogar vôlei lá. Não deu uma. E é cansativo, porque quem ganha fica, vai ficando lá, sabe? Tava chato.
Os irmãos ficaram tão agoniados, Kaique, que criaram a segunda divisão do vôlei na segunda-feira. Então tem a primeira divisão no Sesc, o Antônio criou a segunda divisão lá na quadra. Nem chamaram eu, porque não quer mais perder. Não botaram no grupo. Aí ontem, irmãos, o Rafael, indignado com essa minha história, me chamou para jogar sinuca. Pastor, sabe jogar sinuca, Edgar? Vê se eu tenho cara de quem ficar lá, não. Chegou lá, falou, pastor, agora eu quero ver. Na mesa, na casa do Juarez. Que ele conhece cada buraco. Ele conhece a inclinação da mesa. Agora vai acabar com essa tua maldição. Eu falei, então tá bom, vamos lá. Como é que pega aqui no taco? Como é que joga aqui? Par e ímpar? Tá bom. Pá, primeira, ganhei, Ricardo. Vem Danilo, pá, ganhei. Apelaram, trouxeram a Renata, pá, ganhei. Eu falei, meu Deus. Vem o dono da mesa, pá, ganhei. O Rafael ficou indignado, vai eu de novo, pá, ganhei. Eu falei, gente, eu tenho que ir embora. Ele falou, não, só vai embora quando perder. Eu falei, eu não posso ficar aqui até amanhã. Eu tenho mal o que fazer, eu tenho família, eu tenho que dormir. Eu estou amaldiçoado. Aí o Rafael falou, é sorte de principiante. Isso é sorte de principiante. É maldição. Cheguei para a Annelise em casa, falei, Annelise, eu preciso perder. Vamos lá, já quem pô, ganhei. Parou ímpar, ganhei. Falei, estou amaldiçoado. Eu tenho a maldição de ganhar, cara. Eu estou procurando um esporte aí, alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa, nem que for corrida de 100 metros. Oh, será que com 115 quilos não perco? Mas a gente brinca, mas as pessoas no fundinho acreditam nessas coisas. Acreditam. Mas Jesus supera todas as maldições, todos os agouros, todas as macumbas, todas as goradas. Jesus está acima de tudo isso. Olhe para essa genealogia. Geneticamente, na genealogia de Jesus, você vai encontrar mentirosos, como Abraão, enganadores, como Jacó, assassinos, adúlteros, como Davi, adoradores de Satanás, como Manassés, pessoas promíscuas, como Salomão. E geneticamente isso foi carregando. Mas quando chegou em Jesus, morreu. Pois ele é o homem mais santo que já pisou na face da terra. Se formos olhar psicologicamente, Jesus é filho de uma adolescente que engravidou no seu noivado entre 13 a 17 anos. Qual é a estrutura? E por mais que seja uma santa mulher de Deus, tinha suas falhas e limitações, imaturidades que foi se revelando ao longo do Evangelho. Mas Jesus cumpriu plenamente o seu propósito, apesar de seu pai ter morrido cedo e ele ter que educar e criar e sustentar a casa, sustentar os seus irmãos e a sua mãe. Socialmente falando, ninguém foi mais atormentado que ele. Veio de uma família pobre, nasceu numa estrebaria, perseguido religiosa e politicamente debaixo de um império tirano. Teve que sair refugiado com a sua família sem estrutura para o Egito. Viveu debaixo de extrema pobreza e limitação. Mas nada disso impediu o cumprimento dos propósitos de Deus na vida dele. Supersticiosamente veio de Nazaré. O ditado é, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. E de Nazaré não veio nada bom, veio algo perfeito. Jesus supera todas as circunstâncias, todas as teorias, todas as condições. Há de fato uma responsabilidade para cada mãe aqui nessa noite, a dar a melhor estrutura para o seu filho, a guiá-lo espiritualmente, emocionalmente, dar carinho, dar atenção, dar amor, dar as melhores condições. Mas se talvez você tenha alcançado o seu limite, eu quero dizer para você que há alguém que supera todas estas condições. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Sabe o que é mais interessante nessa genealogia, irmãos? É que geralmente numa genealogia só é citado o nome do pai. Essa é uma sociedade patriarcal judaica. E para eles a mãe não tinha muita interferência. Então nós citamos aqui por volta de 37 nomes. E você repara que fala que Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e não há referência ao nome das mulheres. Mas Mateus,
por um motivo misterioso, selecionou 5 mães aqui. As 5 pessoas que ele cita. Ele chega em algum momento e fala, Judá gerou a Pérez, cuja mãe era Tamar. Depois ele cita cuja mãe era Ruth. E depois cita Betseba, e cita Maria, e cita também Raabe. O que essas 5 mães tinham em comum? Por que essas 5 mulheres foram destacadas? Qual o motivo de Mateus selecionar essas mulheres aqui? Haviam tantas mães de destaque nessa mesma genealogia que podiam ser destacadas. Sara, por exemplo, esposa de Abraão, podia ser destacado, Rebeca, por exemplo, mas o nome delas não é citado. Mateus faz questão de citar Tamar, Raabe, Betseba, Ruth. A Bíblia também é recheada de história de mulheres heroínas, mulheres exemplo como Ana, que com a sua fé alcançou o impossível e com a sua abnegação marcou a história de Israel, entregando seu filho Samuel a servir ao Senhor. Ou como Joquebede, que teve fé e teve coragem e foi excelente instrumento para levantar o maior profeta até o momento, Moisés. Ou por exemplo, no Novo Testamento nós vemos o testemunho de Eunice e Loide, mãe de Timóteo, que segundo o apóstolo Paulo foi o motivo de Timóteo conhecer a Deus e ser temente a Deus. Mulheres espetaculares, mas que não foram incluídas nesse propósito maravilhoso de ter trazido Jesus, o Salvador do mundo, ao mundo. Então por quê? Por que nessa genealogia chata e tão extensa, Mateus destacou estas 5 mulheres? O que elas podem ter em comum? E se você sabe um pouquinho da história de cada uma dessas mulheres, a única coisa que essas 5 mulheres têm em comum são as suas mazelas, são as suas limitações. Se tem uma coisa que essas 5 mulheres têm em comum, é que elas são extremamente improváveis para serem chamadas para um propósito tão maravilhoso, de ser instrumentos de geração daquilo que foi mais puro e pleno que já pisou na face da terra. O que dizer de Tamar? Tamar era nora de Judá. Judá conseguiu ela para o seu primeiro filho, e ele era mau diante dos olhos de Deus, então não gerou um filho, morreu, Deus o matou. Então Judá cedeu um segundo filho, que igualmente era mau segundo os olhos de Deus, e era mais maldoso ainda Onã, que não queria gerar um filho para a descendência do seu irmão mais velho. Então na hora de consumar o fato, ele jogava a semente fora, e Deus considerou isso injusto, e amaldiçoou, e ele morreu. Então veio um terceiro filho de Judá, chamado Selá, um fim, um encerramento, e ele era novinho ainda. Judá, talvez herdeira do seu pai, querendo enganar, por medo desse terceiro filho morrer, falou para Tamar: volta para a tua terra, quando meu filho ficar maior eu te dou em casamento. O menino ficou grande, Tamar percebeu que Judá não ia fazer nada, a esposa de Judá tinha morrido, e ela ficou sabendo que ele ia passar para uma outra cidade. Então Tamar tirou a sua roupa de luto, se vestiu como prostituta, enganou o seu sogro, dormiu com ele e gerou a Pérez. É esta mulher que se prostituiu e que foi enganadora no incesto que Mateus decidiu destacar. A segunda mulher que ela destaca, Raabe. Quem é Raabe, irmãos? Uma mulher gentílica, que era do povo de Jericó, que quando Josué foi invadir, ela temente a Deus, mas prostituta, permitiu que os 2 espiões fugissem daquele local, e depois se alinhou ao povo de Judá. Raabe, uma prostituta, na genealogia de Jesus, gentílica. Depois ele cita Ruth.
Ruth era nora de Noemi. Noemi, se tem alguém que é azarado, é Noemi. O marido morreu, o filho mais velho morreu, o filho mais novo morreu. E Noemi ficou com as duas noras. Uma delas era Ruth. Ruth veio do povo moabita, que estava debaixo de uma maldição. Um povo gorado por Deus. E essa mulher perdeu o marido, e de repente, sem ter para onde sair, estavam em Betel, chamado Casa do Pão, e o texto fala que não havia pão em Betel. Não havia pão na Casa do Pão, não havia marido, não havia ninguém. Ela decide se entregar a Noemi, que estava tão amargurada que mudou o seu nome para Mara, que significa amarga. E virou para ela e falou assim: eu vou onde você for, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Uma mulher moabita, amaldiçoada, azarada, encontrou um outro homem, Eucana, e entrou na genealogia de Jesus. E essa outra que ele nem deu o nome. E Abraão e Davi gerou a Salomão, cuja mulher era a esposa de Urias, Betseba. Uma mulher que, quando o marido estava na guerra, foi tomar banho nua às vistas do rei. E devia ser atraente, pois ele chamou ela para se deitar com ela e teve um caso com o rei por 1 ano. A expressão da queda, do declínio de Davi, quando as coisas começaram a declinar e desmoronar. Betseba. E era tão escancarado que depois eles armaram um esquema para que Urias fosse morto em batalha. E geraram um filho. O castigo veio, irmãos. A condenação veio. Esse menino morreu. Mas um segundo filho, chamado Salomão, entrou na genealogia do santo e justo Rei dos Reis. Até que apresenta a quinta mulher, Maria, mãe adolescente, engravidou do noivado, do Espírito Santo. Quem vai acreditar? Case com ela, José. Case com ela e fuja para o Egito. Qual estrutura uma mulher dessa tem? Qual maturidade uma menina de 13 anos tem para preparar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Mas ela entregou a sua vida nas mãos de Jesus. Pessoas que talvez como você, mãe, que tem históricos ruins, que veio de lugares difíceis, que deu o que podia dar, mas sabe que não foi o suficiente, que tomou decisões erradas e de fato influenciou a vida dos seus filhos, e talvez chega nessa noite achando que não tem saída, não tem volta. A psicologia fala, não tem volta. O caráter é formado até os 8 anos. Eu fui uma mãe desatenta, agora já era, minha filha tem 18, não tem como voltar. A genética é assim, a genética é assado e não tem como. A mãe era assim, meu avô foi assim, vamos ser assim também. Não tive condições de dar uma atenção maior, eu não tinha dinheiro, então eu tinha que trabalhar para dar educação. Ou eu dava dinheiro, ou eu dava atenção, não dei atenção, e agora o que eu posso fazer? Socialmente fomos afligidos, amaldiçoados, gorados. Vem para Jesus. Jesus supera todas estas coisas. Jesus supera tudo. Jesus supera todos. Todas essas mulheres, por mais debilitadas que fossem, experimentaram Romanos 8:28. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem, para o propósito para o qual foram chamadas. Tamar errou, sofreu, mas cumpriu o seu propósito. Raabe se prostituiu, errou, pagou, mas cumpriu o propósito eterno. Ruth começou muito mal a vida, mas foi a avó de Davi, bisavó de Davi. E assim foi Betseba, e assim foi com Maria. E eu creio, irmãos, assim será na sua vida também. Nessa noite eu gostaria de refletir sobre uma mulher que estava numa situação genética, física caótica. Uma mulher que emocionalmente estava arrasada, socialmente estava excluída, espiritualmente estava morta.
mas que decidiu ter fé e coragem, entregar a sua vida em Jesus, e experimentou o seu propósito, a sua redenção, a sua restauração. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, versículo 24. Quero mostrar para você brevemente como essa mulher encontrou em Jesus restauração para suas mazelas físicas, emocionais, sociais e espiritual. Uma mulher que, devido à sua enfermidade, não podia cumprir o único papel social que aquela sociedade lhe permitia, o propósito de ser mãe. E se Deus restaurou a vida dessa mulher através da sua fé, eu creio nessa noite, irmãos, que Jesus vai restaurar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Marcos 5, 24 diz assim: Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Palavra de Deus. O texto de hoje relata uma mulher rejeitada, desprezada, humilhada, mas que teve coragem e fé para encontrar em Cristo a superação para todas as suas más influências, genética, emocional, social, espiritual, e encontrou em Jesus o seu valor e o seu propósito. Uma mulher rejeitada, humilhada, desprezada. E por que ela era rejeitada, irmãos? Se você reparou, essa mulher estava no fluxo de sangue, não como é de costume, de 7 dias, mas já fazia 12 anos. 12 anos em menstruação. Na lei cerimonial judaica, quando uma mulher ficava menstruada, era considerada imunda. E tudo que ela tocava era imundo. Então, para que ela não amaldiçoasse a sua casa, a sua família, era-lhe recomendada pelos rabinos que ela ficasse reclusa num cantinho da casa. E ali ficasse pelos 7 dias. Esse era o tratamento religioso dos judeus, a interpretação dos rabis, a lei de Moisés. Mas essa mulher não estava assim por uma semana, nem por um mês, nem por um ano. Ela já estava há 12 anos. 12 anos sendo considerada imunda. 12 anos sem poder tocar e ser tocada por ninguém. A gente não sabe se ela era casada, mas se era casada, o seu marido não a abraçava mais, não a beijava, não a tocava. Se não era casada, nunca ia ser, pois nenhum homem podia tocar, nenhum homem podia abraçar, nem mesmo uma mulher, nem mesmo uma criança. 12 anos sem tato físico, sem carinho, sem afeto, sem acesso à sociedade, sem poder andar na rua, sem poder ir na igreja adorar, sem poder fazer a compra, se preocupando que todo lugar que toca é tratado como lixo, como imundo. Humilhação, desprezo, angústia,
essa mulher chegou no fundo do poço. Essa mulher foi rejeitada assim, por uma questão física. Não havia cura, que lhe encadeou problemas sociais, problemas emocionais. Uma mulher completamente rejeitada, mas que teve coragem e fé. Teve coragem e fé. Ela não se apegou à tua situação. Ela não relaxou. Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Ah, eu sou amaldiçoado. Ah, não tem saída. Ela não relaxou. O texto fala que ela foi tentando, gastou tudo que tinha. Não ficou relaxando em casa. Pegou os recursos e tentou, não conseguia, mas ela tentou. Ela fez o que podia, mas ainda piorou. Mas não desiste. Ela era corajosa. Ela era persistente. Não se abraçou aos seus dilemas emocionais. Ah, ninguém me toca, ninguém me abraça, ninguém me considera. Ela não quis saber. Ficou sabendo que tinha um tal de Jesus. Alguém que só de passar, só de tocar, já curava os enfermos, expulsava os demônios. E havia uma restrição, irmãos. A mulher não apenas precisava ficar reclusa, mas se ela fosse vista na rua, se ela fosse vista por alguém, se ela ousasse tocar em alguém, a condenação é morte. Como você, imunda, lixo, ousa andar no nosso meio? Como você, mulher suja, ousa andar conosco? Ela não ligou, ela não se importou. Eu vou, tem uma multidão lá atrás desse Jesus, eu vou andar. Se tão somente eu tocar na aba das suas vestes, eu serei curado. Ela teve ousadia, ela teve coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é coragem para enfrentar o medo. A ausência de medo é loucura. Coragem é ter medo e ainda assim fazer. Coragem é ter fé para dar um passo onde não vê chão, mas baseado numa esperança, numa convicção de que algo pode mudar, de que algo pode acontecer. Ainda mais se estiver firmado em Jesus, nada é impossível. Então essa mulher, arriscando a vida, não querendo mais ficar na situação que estava, disse consigo mesma: vou até esse homem, vou tocá-lo. A mulher tão maluca que ela foi entrando e olhou para aquele rabi santo, botou as mãos e tocou. A sua fé a curou. Naquele momento ela sentiu, algo aconteceu em mim. Então começou o questionamento de Jesus. Alguém tocou em mim. Eu senti saindo o poder de mim. Os discípulos sempre incrédulos. Jesus, uma multidão te toca e você pergunta, alguém me tocou? É como se estivesse falando, você é burro. Está todo mundo aqui e você ainda pergunta, alguém me tocou? Não. Está todo mundo me pressionando, mas alguém me tocou com fé. Está todo mundo me espremendo, mas eu senti sair poder de mim. O texto fala do desespero da mulher. Quando ela ouviu falando, sabendo que falava dela, começou a ficar trêmula, apavorada, pois agora podiam descobrir, podia ser exposta. Aquela mulher imunda saiu pela sociedade, tocando nas pessoas. Vai me mandar apedrejar, vai me mandar matar, acabou para mim, ganhei o milagre, mas vou morrer. Não era essa a intenção de Jesus. A intenção de Jesus não é nos humilhar. A intenção de Jesus é nos restaurar, resgatar, nos colocar de volta no nosso propósito. Irmãos, nós temos que ter coragem e ousadia para ir até Jesus.
A Bíblia fala em 2 Reis capítulo 5 de uma mãe chamada Sunamita que recebia na sua casa o profeta Eliseu. Ela era estéril, não podia ter filho, então o profeta deu uma palavra, em 1 ano o filho nasceu, mas passou um tempo, aquele menino ficou enfermo. Aquele menino ficou doente e veio a padecer. O texto relata que ela viu aquela situação e nos traz pelo menos 3 ensinamentos para quando nós estamos em lutas, para onde alcançar a saída. O texto fala que a mulher deixou o filho morto no quarto e fechou a porta. Fechou a porta. O marido perguntou onde ela estava indo, ela não falou, o meu filho morreu, ela falou, vou adorar o Senhor, vou ao Monte Carmelo adorar o Senhor. Fechou a porta. Hoje em dia nós não fechamos a porta, nós abrimos a janela. Nós vamos no Facebook, no Instagram, que é a janela da nossa vida, e fica lá lamentando, fica lá mandando indireta, fica lá choramingando. Ah, a minha hora vai chegar. Ah, quem não me deu valor, agora vão ver. Ah, eu só queria ter amigo, mas ninguém me aceita. E fica expondo o seu problema, numa tentativa camuflada de ganhar o socorro, o apoio, os confetes de alguém. Fica contando para todo mundo o seu problema, porque não entendeu que você disfarçadamente tem mais fé no amiguinho, na mãe, no tio, do que em Jesus. Como estão as coisas? Ah, tá terrível. Olha aqui meu problema, eu não quero saber do teu problema. Expõe para o mundo inteiro, expõe para os amigos que nem são teus amigos de verdade. A Sunamita fechou a porta. Fechou a porta e foi até o homem de Deus. Quando o homem de Deus mandou o seu servo Geazi, pergunta para ela, vai tudo bem? Qual foi a resposta da Sunamita? Vai tudo bem. Como é que estão as coisas? Tá terrível, tá horrível. Eu tenho problemas, irmão, mas você consegue resolver meus problemas? Eu não quero saber, vai tudo bem, graças a Deus. Porque o problema é que eu tenho, meu filho morto, você, Geazi, não vai resolver. Mas eu vou aos pés do homem de Deus, eu vou aos pés da cruz. E quando ela chega no profeta, ela fala, eu só saio daqui se você for comigo. Nós tínhamos que aprender com essa mãe, irmãos. Parar de expor os nossos problemas para os outros, ficar tagarelando por aí, e ter a coragem que Sunamita teve, ter a coragem que essa mulher do fluxo de sangue teve, e ir até Jesus em oração, ir até Jesus com o coração derramado. Nós temos que ter ousadia na intercessão. Oração é ousadia. Tenham, portanto, ousadia para entrar no Santo dos Santos, alcançar graça e misericórdia em tempo oportuno. Reclamar na internet não resolve, lamuriar em casa não resolve, mas dobrar o joelho e falar com o Todo-Poderoso resolve sim, pois Jesus supera todas as circunstâncias. Jesus inverte todos os problemas. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Então essa mulher foi até Jesus, e quando Jesus a decidiu expor, e o seu medo se transformou em alegria. Em primeiro lugar, Jesus a restaurou geneticamente. Que tipo de doença essa mulher tinha que menstruava 12 anos seguidos? Que tipo de DNA é esse? Mas quando Jesus fala com ela, ele chama de filha. Não importa de onde você é, qual é o teu pai, qual é a tua mãe, qual é a tua genética, agora você é filha de Deus. Jesus a restaura emocionalmente. Uma mulher que não é tocada há 12 anos, tratada como pária, agora ele coloca ela como modelo de fé. A tua fé te salvou. Olha aqui, multidão, está aqui uma mulher de fé. Jesus a restaura socialmente. 12 anos menstruando, ninguém mais acreditava nela. Jesus a expôs em público para falar para todo mundo que estava vendo e ouvindo: essa mulher não está mais enferma, pois a fé dela a curou. Está restaurada a comunhão.
pode voltar a adorar, pode voltar a abraçar e ser abraçada, pode casar. Ouça, mundo, essa mulher agora está curada. E Jesus a restaurou espiritualmente. A tua fé o salvou. Você não está apenas curada, existe um propósito eterno. Você vai viver agora comigo eternamente. E você nem imagina, mulher, mas daqui 2000 anos, e por todos esses 2000 anos, pessoas de todas as tribos, povos, nações, línguas, vão estar falando de você, vão estar falando dessa tua história. Essa tua história miserável de 12 anos vai ser transformada para a glória do meu nome. Existe um propósito eterno que Deus pode fazer através da tua vida, se tão somente você tiver fé. Qual é a tua dificuldade, irmãos, nessa noite? Seja você uma mãe, seja você um pai, seja você um filho. Qual é a desculpa? Qual é o problema? Qual é a condição que Jesus não pode interferir? Qual é o problema que Deus não pode reverter? Até quando você vai acreditar mais em Freud e em Rousseau do que em Jesus Cristo de Nazaré? Esses homens têm os seus acertos, mas falham também. Estava conversando com o Idevart sexta-feira, e ele falou que as teorias de Freud não funcionam no Oriente, não funcionam no Oriente Médio. Dá certo aqui, mas lá não funciona. Essas coisas dão certo ali, dão certo lá, aqui talvez. Mas Jesus supera tudo, porque Ele é o Criador de tudo. Ele é onipotente. Em quem está a sua fé? No dinheiro? Na família? A minha fé está firmada em Jesus de Nazaré. Mas para concluir, irmãos, eu queria só destacar uma pequena questão que aparece lá no primeiro versículo que eu li, no versículo 24. Uma grande multidão exprimia Jesus. Nessa noite estamos aqui numa pequena multidão, se exprimindo, se acotovelando. E se você for olhar pelo âmbito mais pleno, aqui em Bela Vista, uma multidão de pessoas está se reunindo em várias igrejas, ao redor de Jesus, para ouvir o que Jesus diz. Se for olhar no âmbito nacional, mundial, então, uma imensa multidão se acotovela todos os domingos para ouvir sobre Jesus. Mas a verdade é que elas vêm no domingo à noite, talvez por superstição, por religiosidade. Vem porque acha que faz bem vir. Ouve as palavras e volta para casa. Entra de um jeito e sai do mesmo jeito. Amanhã vão estar no Facebook, culpando a política pelas suas dificuldades. Amanhã vai estar no almoço na empresa, culpando o azar da criação que teve. Falando que não tem como mudar, e quando era pequeno foi tratado assim e assado, e por isso, só por isso, eu sou assim e não tenho mais saída. Mas irmãos, no meio daquela multidão que se acotovelava, uma mulher tocou com fé em Jesus, e desse toque saiu o poder que transformou. A minha pergunta para você nessa noite é: você veio aqui se acotovelar em volta de Jesus, ou você quer tocar nele com fé? Você quer acreditar e crer de todo o seu coração e se lançar e apresentar as suas mazelas a Jesus? Ou você quer se apegar às circunstâncias, a condições, a teorias? Eu não vejo outra escolha para mim. Eu não venho para o culto para cumprir tabela. Eu não venho no culto para cantar nem para pregar. Eu venho numa reunião como essa, pois Jesus Cristo está aqui, e eu quero tocá-lo. Eu quero ver aquilo que olhos não viram, ouvir o que ouvidos não ouviram,
sentir o que jamais penetrou no coração de homem algum, experimentar o impossível, viver o improvável, não porque eu sou alguma coisa, nem porque eu posso, mas o meu Deus sabe de tudo e pode tudo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ele transforma situações de injustiça, de inveja, de traição no seu propósito eterno. Ele usa Tamar, ele usa Raabe, ele usa Ruth, ele usa Betseba, ele usa você, ele usa eu. Nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é soberano, Ele sim é invencível, inigualável, hoje e para sempre. Teu é o reino, Tu é a glória. Sabe por que Deus usa pessoas improváveis? Para que não dividir a glória dele com ninguém. O que Ele espera de você? A fé. A fé. Para acreditar, para correr, para acreditar no improvável, para tocar nele e viver o impossível. Eu estou com essa fé. Nós vamos viver o impossível nessa cidade aqui. Tem gente que não acredita, e eu repito essa frase desde quando eu cheguei: quem crê verá, quem não crê vai assistir, porque Deus vai fazer. Para terminar, quando eu estava namorando a Renata, irmão, vocês já repararam, né? A Renata se arrumou pro Dia das Mães, né, de cara? A Laura falou assim: mãe, você não parece uma mãe, você parece uma adolescente. O ego da Renata, que já é aqui, já foi. Irmão, você tem um cara que nasceu azarado geneticamente, sou eu. Preciso falar muita coisa, só me vê de lado. Olha a napa. O Tiago é bonito. A minha irmã visita nós aqui e já pede o telefone dele. Irmãos, o Tiago não vai casar com ninguém, sabe por quê? Ele é o nosso missionário. Ele atrai a mulherada, entendeu? Se o Tiago casar, acabou para nós. Então o Tiago nasceu abençoado por Deus, mas eu nasci amaldiçoado com um nariz lazarento, 2 taturanas na minha cara. O meu sogro falou que na fila do céu, quando acabou a sobrancelha, Deus pegou 2 taturanas de jardim e botou na minha cara. Gorado, irmão, zoado. Mas um dia, uma pessoa muito trouxa e muito bonita decidiu me beijar. Eu tinha 20 anos, não tinha beijado ninguém. Na escola os caras falaram assim: todo mundo aqui vai casar, menos o Mateus. Olha, só olhar pra cara dele. Você duvida, irmão? Vou mandar umas figurinhas que o maldito do Joel fez nos meus tempos de adolescência. E essa tonta me beijou. Ela me beijou, eu pedi em casamento, irmão. Eu pedi em casamento. É lógico que não casou, eu era um pobre, porque além de tudo, pobre. Eu chamei a Renata na primeira vez para sair em Londrina, Reinaldo, numa pizzaria na JK. Chegou na hora de pagar, faltou R$1,50. Não estou mentindo, não estou contando piada. Eu fui no sinaleiro com a Renata na esquina e falei: eu trouxe a minha namorada de fora, faltou R$1,50, me dá uma moedinha para ajudar. Eu não sei quem é mais trouxa, se é eu que fui fazer isso ou a Renata que viu isso e continuou namorando comigo. Eu juntei R$25 de dinheiro do ônibus da universidade e levei ela para comer na Gleba Palhana. Falei para ela: escolhe o que você quiser do cardápio. O lanche mais barato era R$20, no seco. E Mateus, tá muito caro aqui. Falei: não, pode comer o que quiser. E assim, ó, cruzando os dedos para ela pegar o mais barato. Ela: e você, Mateus? Eu estou de jejum. E ela sentiu que eu não estava de jejum, eu só estava pobre. Ah, eu acho que eu não vou beber nada não. Não estou com sede. Foi assim que a gente namorou. Eu namorei juntando dinheiro do ônibus para comprar aquele cartão da Sercontel de 40 unidades e ligar no orelhão, quarta-feira, depois da meia-noite, porque é quando durava mais. Mas era bem a hora que passava os caras do lixo
E os caras eram meio esquisitos, porque eles ficavam me assediando toda vez. Falando, na próxima quarta eu te pego, menino. E eu estava lá, meu Deus, alguém vai casar comigo antes do meu casamento. Mas eu ficava lá falando com a Renata. Mas irmãos, eu namorei essa mulher por 4 meses, vendo ela uma vez, 2 vezes por mês. E você sabe, né, irmão? 20 anos, uma mulher gata dessa. Eu dei uns 3 beijos, começou a formigar uns lugares. Poxa, um negócio assim. Falei, meu Jesus, vai dar certo esse negócio não. E eu li na Bíblia, é melhor casar do que arder de paixão. Eu virei para Renato e falei o seguinte, Renato, eu creio na palavra de Deus. Esse negócio não vai dar bom não. Quer casar comigo? Sem emprego, sem casa, sem carro, pai pobre, mãe pobre, vô miserável. Atronta, quero. Então escolhe a data, 8 de dezembro. 8 de dezembro. Isso era em junho. Então em dezembro nós casamos. Agora eu vou falar para você, Renato. Se Deus é por nós, então pega a tua lista e eu quero que você coloque tudo que você quer no teu casamento. Aí é que hora entra a ousadia de cara. Casar, você acha que é ousadia? Eu quero que você coloque as coisas que você vai ganhar na tua casa. Mas você vai botar a cor. A gente tem esse papel em casa até hoje. Se você quiser, eu mando a foto no grupo. E ela começou a colocar, eu quero armário, tabaco com branco. Rack, tabaco com branco. As coisas na cozinha eu quero verde e laranja. Eu quero uma rack assim. No meu casamento, eu não quero aquela disputa por pão com carne moída, não. Eu quero buffet de carne com garçom. E eu olhei para aquilo, quase vomitei, de medo, e falei, tá feito. Dá licença. Meu sogro era um homem, gente boa pra caramba. Chegou para mim, mês 7, tá aí, Mateus, o que você tem? Não tenho nada, só tenho a fé. Desempregado. Mateus, mês 8, tá aí, o que você tem? Não tenho nada, mas eu tenho tudo, porque eu tenho a fé. Mateus, mês 9, cadê a tua lista? O que você tem? Eu tenho tudo, seu Davi. Por quê? Arranjou um emprego? Não, eu arranjei fé para crer no Deus do impossível. Então no mês 10 alguém me ligou, Mateus, comprei um armário para você. Eu falei, não faz isso não. A Renata quer a cor exata. Fui olhar o armário, abri, tabaco com branco. Mateus, tem uma rack para você, que eu mudei de casa, acabei de comprar, mas não coube na casa nova. Você quer dar uma olhada? Eu falei, me desculpa, eu posso até ver, mas a Renata quer uma rack específica, tabaco com branco. Fui lá ver a rack, irmão. Tabaco com branco. E as coisas foram acontecendo, as coisas foram acontecendo. No dia do casamento eu não tinha dinheiro, nem refrigerante, nem bebida. E a bebida é estratégia para encher o bucho dos outros com coca, para não comer muito. Mas faltando 2 horas para o casamento, chegou um freezer cheio de refrigerante. E eu não sei, irmãos, a gente não tinha estrutura, a gente não tinha maturidade, a gente não tinha experiência, eu não tinha emprego. Mas no dia... Agora quase que eu falo... 8, graças a Deus. 8 de dezembro de 2007, eu casei. Porque eu depositei a minha fé em Jesus. E faz 15 anos que nós estamos aqui. 15? Quase. Qual é a desculpa? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas para quem tem fé, tudo é possível. Ele reverte o social. Ele reverte o financeiro, Ele reverte o emocional, os traumas de infância, Ele reverte a genética, Ele reverte porque Ele é o Criador de tudo, e pode tudo em todos. Deus não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de atitudes. Tem fé? Deus vai fazer. Coloque-se de pé. Nós estamos agora como igreja, irmãos, dando um passo de fé. Eu quero que vocês estejam orando por nós. Amanhã nós vamos ter uma reunião, se Deus quiser, com um lugar de um novo barracão, que cabe 3, 4 vezes mais pessoas que nós temos aqui. Tem gente que se preocupa, mas eu falo para vocês, nós temos Deus, amém?
Mas para que um lugar 4 vezes maior se não tem 4 vezes mais pessoas? Como não tem? Tem 14 mil pessoas que ainda não conhecem a Jesus nessa cidade. Eu não sei como é que nós vamos fazer para botar as 14 mil nesse prédio que só cabe 400. Mas nós vamos encher aquele lugar para a honra e glória do nome de Jesus. Pois o nosso Deus é o Deus do impossível. Mas feche seus olhos agora. Mãe, qual que é a tua condição? Qual é o teu medo? Talvez você não teve uma boa mãe e acha que não deu a educação que devia. Talvez você não tinha um apoio financeiro, gastou todo o seu tempo trabalhando para dar o melhor para os seus filhos, mas emocionalmente não foi o suficiente. Talvez você não teve o discernimento espiritual e agora vê os seus filhos, as suas filhas, os adolescentes afastados de Deus. E a ciência fala que não tem volta. A cultura fala que não tem volta. Eu quero dizer para você, essa mulher foi curada imediatamente. Se Deus quiser, Ele muda tudo agora. Hoje. Com uma palavra. Deus é um Deus de processo, mas às vezes Deus faz no de repente. E de repente um vento impetuoso encheu toda a casa. Naamã mergulhou 6 vezes e nada, e na 7ª vez, de repente, ele foi curado. José passou 17 anos traído, humilhado, enganado, abandonado, mas de repente acordou na cadeia e dormiu no trono. Nós temos um Deus que há uma eternidade de caos e trevas, e de repente Ele diz, haja luz e houve luz. 12 anos de enfermidade, e num toque, de repente, estancou. Você crê em Jesus, irmãos? Você crê em Jesus mais do que crê no Freud? Você crê em Jesus mais do que crê em Karl Marx? Então se prostre diante dele nessa noite. Se entregue diante dele com fé. Entregue a sua casa, entregue a sua família, entregue os seus filhos, os seus netos. Fala, Senhor, eu fiz o que deu, e as coisas estão ainda piores, mas se tão somente eu lhe tocar nessa noite, tudo será diferente. Em nome de Jesus, toca na minha carne, toca no meu coração, toca na minha mente, toca na vida das minhas filhas, toque na minha família, toque nas minhas condições, ó Pai. Eu fiz o melhor e não foi suficiente. Eu falhei, eu errei, mas o Senhor é poderoso para fazer até mesmo os meus erros cooperarem para o teu bem. Então faz o impossível, faz o impossível, e receba toda a honra e toda a glória, pois eu falho e eu falhei, mas o Senhor é poderoso. O Senhor nunca erra, o Senhor nunca falha. Em nome de Jesus, ó Pai, restaura as famílias aqui dessa igreja, restaura o corpo físico dos irmãos dessa igreja, restaura o emocional dos teus filhos aqui, restaura os negócios, os casamentos, restaura as relações de pais e filhos. Só o Senhor pode fazer. Faz, ó Pai, faz o que ninguém pode, e receba toda a honra, receba toda a glória.